noite, jovens! Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje a gente vai bater um papo aqui com ela, que já foi nossa colega aqui de Guanaré, Sabrina Souza. Boa noite, Sabrina. Oi, Caio, boa noite. Boa noite, telespectador da TV Guanaré e toda a equipe aí dessa casa tão legal que eu sinto falta. Sabrina que acordava tarde, né, Sabrina, para vir para cá. Gente do céu! Eu vou começar te fazendo essa pergunta. Sabrina, como era se maquiar praticamente 4 e pouco da manhã para vir para cá para apresentar o Pela Manhã? Olha, um dia desses, a sua produtora disse que sentiu na pele o que significava se maquiar às 5 horas da manhã, gente. O meu olho estava fechado, como é que eu ia fazer maquiagem, colocar rímel, sabe? Era muito complicado, sabe? Mas aí, para mim, foi, já falando dessa experiência, foi bem difícil, porque eu sempre troquei a noite pelo dia. Eu sempre gostei de ficar acordada até tarde, para desenvolver textos, para estudar, para assistir, entendeu? E eu tive que aprender a dormir cedo, porque 11 horas a gente já tinha que estar dormindo, meu corpo não estava preparado. 11 horas eu ainda estava pilhada. Mas aí você... tudo na vida a gente se acostuma, né? O corpo se acostuma também, vai se adaptando, né? E aí eu entrei era tudo muito automático, a roupa já tinha que estar pronta, escolhida, passada, material como é que se diz? O kitzinho maquiagem no ponto, era acordar automático, tomar banho, vestir e ir para a TV. Quando chegava no caminho, quando eu chegava aí, é que parece que você já entra no clima, né? Sempre na TV já entra no clima. Mas assim, tinha dias que eu tava com muito sono, não tinha saco para me maquiar. Tinha dias que eu tava com muita olheira. Era assim, cada dia uma experiência diferente, né? Mas aí você recebia as mensagens do povo, eu acordo para te ver toda linda no ar. Eu disse, então a maquiagem está dando resultado. Sabrina, e no período de TPM, que bate aquele estresse? Para quem trabalhou comigo, viu algumas caras feias, sem muito papo, entendeu? Nos bastidores reclamando que eu não aguentava mais aquele horário, que eu ia pedir para sair. Não era fácil, não era fácil. E você acordava mais inchada, o rosto mais redondo, né? Mas aí também é aquela coisa. Somos mulheres que, né? Eu sou mulher, trabalho fora, sempre trabalhei muito fora, né? Acho que minha vida profissional sempre esteve em primeiro lugar em alguns momentos. Então você coloca o profissionalismo na frente e vai. Esquece as coisinhas da TPM. A Catarina, eu acho que eu ainda não percebi o período de TPM da Catarina aqui no Melhor da Noite, não. Tem dia que ela tá mais quieta, mas tem dia... Mas geralmente ela tá aqui mais brincalhona. Eu acho que é no dia que ela reclama mais. Deve ser. Acho que é no dia... Não, de mim não. Não vou entregar a Catarina. Mas no período que ela ficou para apresentar o Melhor da Noite não, o Pela Manhã também, porque eu acho que mudou, não foi, Catarina, teu horário todinho? Tava tenso também. Eu, na hora que se chegassem para mim aqui, eu fico, inclusive, aí, fica aí para direção, não inventa não. Se disser, Caio, tu vai apresentar o Pela Manhã, o meu amigo, não dá. Relógio biológico, mexe, porque você não tem sono naquele horário que tem que dormir, você tá com muito sono na madrugada, e é um sono que você não recupera mais. Eu já dormi na cadeira de salão fazendo cabelo. Apaguei, entendeu? A pessoa puxando o cabelo, porque quando chegava no fim da tarde, você ficava 12 horas acordado, eu tava exausta. Eu imagino, correria. Não tinha como, pois é. Sabrina, agora vamos lá. Tu é piauiense? Eu sou piauiense. De onde? Eu não nasci em Teresina, todo mundo pensa que eu sou de Teresina, porque eu fui para lá muito novinha, né? Mas eu nasci numa cidade perto de São Raimundo Nonato, que ela se chama Canto do Buriti, que meu pai foi transferido para lá a trabalho, e eu acabei nascendo lá. Nasci antes do tempo e não fui para Teresina. E aí, mas minha família é toda piauiense, mas não dessa cidade, uma outra cidade do Piauí, chamada Várzea Grande. Meus pais, meus avós, meus tios. Entendi. Então,
Mas vamos falar agora que você foi para Teresina com quantos anos, mais ou menos? Eu acho que eu tinha 5. 5 Não anos. lembro. Acho que eu tinha 5. Então, assim, no seu período que você foi ficando mais velho, adolescente, você sempre gostou de ler? Essa área de comunicação sempre te chamou a atenção? Sempre, tu acredita? As minhas disciplinas preferidas: história, geografia, português, literatura e redação. Era uma pessoa de Humanas humanas. total. E aí, eu lembro que eu decidi fazer jornalismo, eu ainda fazia a 7ª série, Ah, olha. que na época era série, não era ano, né? Sim. Porque eu gostava muito de literatura e a professora de literatura, ela recomendou um romance de Raquel de Queiroz. Eu acho que o título é Meninos e Meninas. E ela pediu para a gente apresentar a biografia da Raquel e também a bibliografia, fazer o resumo do livro, né? E eu pensei com a minha equipe, e a gente ganhava um prêmio, a melhor apresentação, né? E a professora pediu para a gente fazer uma coisa diferente, não só aquela história de, vai lá, apresenta e pronto, né? Maçante. E aí eu pensei, gente, vamos fazer um estúdio de televisão e a Raquel de Queiroz vai ser entrevistada. A gente vai ter o cinegrafista, a apresentadora, né? Entrevista ping-pong, perguntas e respostas. As meninas adoraram. Então, eu fiz tudo, eu elaborei as perguntas, eu fui a Raquel de Queiroz, coloquei, pintei o cabelo de talco, fiz um cocó, porque ela já é uma senhora. E aí a gente montou tudo e aí a gente realmente foi a equipe vencedora. E desde essa época, as meninas, meu Deus, porque tem que ser jornalista? E eu sempre fui muito falante, né? Muito espontânea, falava pelos cotovelos. E aí isso ficou dentro de mim, né? Então, quando chegou a época realmente de fazer vestibular, a minha primeira opção foi jornalismo. A Eu família fiz apoiou 100%? jornalismo, escolhi jornalismo na Federal e fiz letras português na Estadual do Piauí, na UESP, né? E aí, naquela época, tipo assim, eu sempre, papai foi logo na Real, nada de universidade particular, pública. Então, tinha a opção IFP, UESP e UFP, né? E eu acabei passando nas 3, em períodos diferentes, né? E aí deu para conciliar até um certo tempo. O Letras Portuguesas foi chamada, acho que na segunda chamada, eu já estava no IFP, na UFP não fui cursar. Mas sempre gostei muito de português, muito mesmo. Mas me diz aqui, no IFP tu fez o quê? Comércio exterior. Meu Deus. Foi. Mas eu nem cheguei a concluir, porque na UFP é o período integral, e aí o IFP era só um turno, mas na UFP, quando chegaram os blocos fechados, blocos de impresso, blocos de rádio, TV, eram só no turno da tarde, o curso lá era à tarde. E aí, como eu preferia jornalismo, eu acabei trancando e eu nunca mais voltei. Entendi. O que era que tu via nesse curso de comércio exterior? Que era basicamente assim. Vender e comprar para fora. Vender mesmo e comprar para fora, que interessante. Sim, era negociar exportação, importação. A gente tinha aula de espanhol, de inglês, economia, contabilidade. Olha, era completamente diferente do meu universo. Era o que eu ia te perguntar, se vocês viam alguma língua estrangeira e qual era. Eu já sabia que basicamente seria o inglês, se teria alguma outra. Interessante. Só essas duas, pois é. Interessante. Aí vem o pessoal aí querendo comprar só da China e sendo enganado, comprando coisa e vendo pedra. Então. Acontece. Mas nem me pergunte como é que faz, que eu não lembro de mais nada. Mas, meu Deus. Sabrina, nessa parte de jornalismo, realmente a pessoa tem que ser bem comunicativa. A gente já percebe que você é comunicativa. Como você disse, você sempre foi. Mas foi mesmo, sempre foi a Sabrina que falava muito, curiosa, porque eu vou tirar por mim. Eu era gago e eu mal falava porque eu tinha vergonha de falar porque eu era gago. Aí começavam a tirar onda com minha cara e eu ficava zangado. Pra eu não jogar pedra na cabeça de ninguém, eu ficava calado. Então, tu sempre foi faladora, curiosa? Sempre. É assim, eu sempre fui uma criança que quando eu ia passava na rua, eu morei por 15 anos no bairro, na Zona Norte de Teresina, que é a Primavera, né? E aí, quando eu estudava na escola do próprio bairro, e eu ia com os meus irmãos, arrastando a mochila pelas calçadas, né, que meus irmãos mais velhos me levavam. Eu ia de casa até a escola cumprimentando todo mundo. Eu estudava tarde, boa tarde, eu aprendi, já sabia o que eu não era.
Tanto é que quando eu mudei de bairro, e aí meu pai continuou lá, ele dizia que os vizinhos continuavam. Cadê aquela menina falante que passava com a mochilinha, né? As pessoas. Eu fazia amizade muito fácil. Também no transporte público. Eu passei bom tempo pegando um ônibus lá em Teresina. Eu cumprimentava cobrador, motorista, sabe? Às vezes fazia amizade com quem estava sentada do lado. Para a UF mesmo, eu tinha amigos de ônibus, né? Quem mora em Teresina, quem já morou, sabe que a gente tem a Universidade Circular, que a gente tem o Amarelão, que roda a cidade inteira. Então, a gente tinha conhecidos de ônibus. Eu lembro que tinha uma colega da minha turma que no TCC ela agradeceu as intermináveis voltas no Amarelão, que a gente rodava Teresina. Interessante. Eu fiquei, assim, eu estudei em Teresina, né? Eu me formei aí na FACIG, Sistema de Informação. Aí não, lá, né? Mas Sim. tu tá em Caxias, né? Sim, eu tô em Caxias. Tá. E às vezes eu ia mais cedo e tinha que pegar ônibus, pois eu descobri que os mesmos caras estavam sempre no mesmo ônibus no horário da FACIG. Eu acabei pegando amizade com essa galera. Sim, Era as mesmas verdade. pessoas. Porque os horários eram, né? Tinha os horários fechados, tinha os blocos Sim. fechados, que você pegava ônibus com aquelas mesmas pessoas no mesmo horário. Quem era estudante universitário, todo mundo desconhecia, né? Tipo, eu conhecia a galera que ia para o meu bloco lá do curso de comunicação. E aí você fazia amizades no ônibus já. Procede que a galera do... O teu era o quê? Era o CCHL? CCE, Centro de CCE. Ciências da Educação. Que é do lado do CCHL. Do lado do CCHL, né? Procede que a galera lá é meio alternativa. Totalmente. Era assim, o Centro de Ciências da Educação também estava o pessoal de música, e aí logo o CCHL tinha filosofia e muitas caloradas, tanto do jornalismo, sempre essa galera se juntava. E tanto é que as meninas diziam que eu era o patinho fora d'água, porque eu era muito santinha, muito quietinha, careta. Eu não me misturava muito, era careta, totalmente. Como tu me falou, tu me perguntou se eu sempre fui espontânea, faladora, né? A universidade me bloqueou um pouco. Eu acho que era um universo muito grande, e aí tinha esses grupos alternativos, eu tinha medo de me misturar demais, perder um pouco o foco, sabe? Então, eu era uma das poucas da minha turma que ia estudar na biblioteca, que eu era encantada com a biblioteca da UFP, né? Sempre foi aquela biblioteca central, né? E aí a galera dizia, meu Deus, quem é que no intervalo do almoço, que almoça no RU, no restaurante universitário e vai para a biblioteca Sabrina? Só era eu da turma. Tu sabe por que eu conheço muito aquela parte da biblioteca central, da UFP? Porque eu ia pegar Pokémon lá. Tinha 2 Pokéstops lá perto. Eu não acredito. Eu ficava dando volta ali, pegando Pokémon. Eu me despencava daqui de Caxias com um amigo meu para ir pegar Pokémon em Teresina. É sério. Gente do céu. Eu e o Renato. Eu e um amigo meu. Então, te juro. Falta que fazer, né? Não é. E tu sabe qual era o ódio? Que eu tenho uma ex que ela estudava lá na UFP. Tu não vem aqui me ver, mas para pegar Pokémon, mas é mais divertido ver o Pokémon. Ela ficava puta quando eu dizia isso, mas era. Eu ia só para pegar Pokémon e comer hambúrguer. 2 coisas que eu ia fazer em Teresina. Pois eu adorava minha sessão de livros, eu adorava as cabines de estudo. Então, quando tem Salip, tu ficava doida. Ave Maria, demais! E todas as vezes que tinha o Salip, eu estava aqui em Caxias, eu sempre tinha aquele desejo de ir. Cara, eu adquiri muita coisa bacana ali no Salip, viu? Muita coisa bacana. E eu gostava de ficar perto da área da Quinta Capa, que é o que vende quadrinhos. Eu até entrevistei ele aqui, o Bernardo Aurélio, que ele é quadrinista, e ficava lá. Eu comprava muito quadrinho, cara. Muito quadrinho, muito livro. Era muito bom. Caxias precisa, se bem que tem, né? A Flict. Tem, pois é, que fica... Que é na Balaiada, né? Isso, ali na Praça da UEMA. Mas eu queria que ela crescesse mais para ser igual um Salip mesmo. Porque o Salip eu acho que tem mais diversidade. E... Catarina, Sabrina, então você era mais careta, era que gostava de estudar, enchiam muito o teu saco, dizia, menina, larga isso de mão. Vem cá, bora ali, bora com a galera alternativa, bora beber. Sim, e eu não bebia na época da universidade. Por incrível que pareça, eu aprendi a beber cerveja bem depois. E aí eu perdi muitas caloradas, eu perdi alguns congressos, acho que eu conto nos dedos os congressos que eu fui. Realmente eu era mais...
eu não ia muito para a folia, acho que eu não me misturei muito. Hoje eu acho que eu deveria ter curtido mais a vibe da universidade, né? Algumas pessoas, alguns colegas de cursos diferentes também, eu fui sair com eles, fui misturar depois que eu me formei. Que a gente se encontra, né? Aqui mesmo em Caxias, eu encontrei uma vez um colega que era do curso de Tecnologia da Informação de lá, que hoje quer dizer, eu paguei uma disciplina com ele, mas na verdade ele fazia engenharia, junto com o pessoal de Tecnologia da Informação. Tem na UFP tem as disciplinas isoladas, né? Sim. E aí foi tão interessante porque eu encontrei com ele, hoje é engenheiro, ele é diretor do SAI de Oeiras, né? Que atualmente eu estou trabalhando na comunicação do SAI daqui de Caxias. Eu disse, meu Deus, como o mundo é pequeno, né? Esse universo assim. E eu falei para ele, gente, a gente se encontrava, né? A gente às vezes lanchava junto, mas a gente não se mutirava muito nas caloradas. Ele também era meu estilo careto. Ele mas é verdade. A gente até trocou figurinhas lembrando desse tempo. O pessoal da área de tecnologia é muito estranho, cara. Eu falo isso porque eu posso, porque eu sou da área de tecnologia. Pra que mais estranho que a galera que estudou comigo? O pessoal já sabia quem era do curso de Sistema de Informação. Eram os caras que estavam de chinelo e bermuda. É muito introspectivo, né, vocês? Mas, rapaz, tinha gente lá que não... Tem um cara até hoje que o pessoal pergunta, Caio, tu continua amigo dele? Cara, se você lhe disser que quando meu filho nasceu, ele foi o primeiro que mandou mensagem, eu posso na maternidade visitar teu filho? Ele não falava com ninguém, ele brigava com todo mundo e por nada ele ficou meu amigo. Cara, eu só fico amigo de gente estranha. É incrível. E Sabrina, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já, tá bom? Tá bom. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já com mais Melhor da Noite. Não ouse sair daí. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite, batendo um papo hoje aqui com a Sabrina Souza, ela que é jornalista e atualmente faz parte da assessoria de comunicação do SAI. Eu vou chegar lá, que eu já enchi muito o saco da Sabrina. Muito mesmo, que eu acho que a Sabrina tinha vez que fica, rapaz, eu vou dar um murro nesse menino quando eu topar com ele. Que cara chato. Eu sei, eu sou chato. Quando eu pego no pé de alguém, mas eu quero saber mais um pouco quando você estava se formando. Mas, voltando mais um pouquinho. Sabrina, o que tu gostava de ler? O que era que mais chamava a tua atenção? Eu sempre gostei muito de ficção, romance, literatura, eu sempre gostei. Exemplos de ficção que tu lia? Eu gostava de livros de ficção. Sim. E eu gostava muito de ler também os livros do curso. Telejornalismo, tem um que é Desculpe a Nossa Falha, da Fernanda Esteves, que até hoje eu ainda tenho a frase do meu status do WhatsApp é dela, que ela fala da experiência como Foca, né, que era estagiária da Rede Globo, então a experiência dela na televisão. E eu sempre gostei também de... Deixa eu ver o que eu posso dizer. Estou procurando bem aqui na biblioteca o que é que tem. Romance, literatura... Eu tenho vários livros de meditação também. Augusto Cury faz parte da minha biblioteca também, que eu acho que me deixa em paz, me ajuda como pessoa. Entendo. Tem uma revista que eu sou encantada, que é a Cidade Nova, que é uma revista do Movimento dos Focolares, que é um movimento da Igreja Católica, e eles têm uma revista muito, muito humana, sabe? E a linha editorial dela é fantástica, ela sempre procura olhar o lado positivo diante de todos os acontecimentos no mundo e principalmente no Brasil, né? Que é a sede dessa editora em São Paulo. Eu sou encantada com essa revista. É interessante olhar o lado bom dos acontecimentos, porque hoje em dia, principalmente na comunicação e no jornalismo, você como jornalista, você deve saber, o que é bom não dá audiência, infelizmente. A tragédia, o sangue chama a atenção. O pessoal, eu assisto o jornal, no jornal só tem tragédia. Gente, se no jornal só tivesse coisa boa, o pessoal não ia assistir. Infelizmente, é uma realidade. Já trabalhei com blog e se eu escrevi uma matéria exaltando algo, o pessoal não dava muita moral. Deixava eu colocar um acidente, uma tragédia ou algo ruim. Chovia de visualizações. Era absurda a diferença. Infelizmente, né, o mundo leva para isso. As pessoas parecem que dão mais audiência para os problemas. Isso é chato, um pouco chato. Eu fico feliz
né, que tenha uma revista dessa, né, que veja o lado bom das coisas. Sim. Também, porque eu sou muito Eu otimista. recomendo, viu? Vou dar uma olhada. Eu sou muito otimista. Eu gosto de ver, tipo, vai dar certo. Tem um problema aqui, eu gosto de ver a oportunidade, porque dá para você ver o lado bom realmente das coisas e aproveitar aquilo ali. Se prender ao problema, eu acho que não é a solução. Tu é assim E também? é um desafio, sabe, Caio? É uma qualidade excepcional sua essa, porque é treinar o cérebro para olhar o lado bom, né? Porque a nossa tendência é logo ver o negativo. A situação está negativa, o problema, a gente aumenta aquele problema, né? A gente amplia ele de uma forma, a gente respira aquilo e não consegue canalizar de outra forma. É um grande desafio. Eu confesso que nem em todos os momentos. Entendi. Mas aí, tanto é que eu tenho um blog sobre comportamento, que eu escrevo sobre comportamento, e justamente ele é Mundo de Sabrina, que é justamente como eu vejo as coisas diante dos acontecimentos. Não é como a coisa aconteceu, mas como eu visualizei aquilo, como aquilo me impactou, e é sempre de forma positiva. Entendi. Sempre. Qual é teu blog? Mundo de Sabrina? Fala aí pra gente. mundodesabrina.com.br. Interessante. Faz quanto tempo tu tem esse blog? Faz 2 anos. Porque aí eu parei um tempo, aí eu voltei há 2 anos com um novo layout, textos novos, e agora eu vou continuar. Me faz muito bem escrever, uma terapia. E eu voltei justamente no início da pandemia. Mudei algumas coisas, voltei a escrever novamente, porque estava muito tempo em casa, e aí sem poder sair, sem poder relaxar, e aí eu comecei justamente, a escrita me faz muito bem. Me faz relaxar, me faz bem colocar para fora aquelas inquietações internas, né? Entendi. Não, eu te entendo perfeitamente, porque eu sou filho de escritora, sou escritor também, ainda não publiquei algo diretamente, né? Mas estou juntando aí minhas crônicas e, cara, distrai muito. Quando acontece alguma coisa comigo, eu vou escrever sobre. Meu sonho é publicar um livro. Excelente. Oi? Então, meu sonho é publicar um livro. Não é, não tem rapaz, aquela, deve ser muito a gente bacana. tem que, na vida, a gente tem que plantar uma árvore, eu já plantei. Publicar um livro, eu não publiquei ainda, mas já tenho muitos textos prontos. E tenho um filho, né? Essa parte também não tive. No meu, o menino já tá feito, a árvore eu plantava muito com meu avô, só falta eu publicar meu livro. Aí dá certo. Já vou ter feito. E tu, Catarina, já plantou uma árvore? Já? A Catarina disse que o menino tá pensando já para esse ano ainda. Teu menino. Catarina, inclusive, Sabrina, a gente vai estar lançando aqui o Tinder do Melhor da Noite para arrumar um boy para Catarina, viu? Eita! Olha, mas não pode ser qualquer boy não, viu? Tem que ser o boy. Pois é, diz que no mínimo o cara tem que ter 2 metros de altura. Aí tá complicado, porque no Maranhão poucas pessoas têm. Mas é verdade que a pessoa ela é alta, né? Rapaz, os convidados altos que vinham aqui ficavam, rapaz, mas que mulher grande. Aí ela ainda vinha de salto para humilhar o povo. Tenso. Mas, Sabrina, eu vi aqui também que tu gosta muito de assistir, né? O que tu gosta de ver? Quais tipos de séries, filmes? Eu gosto de filmes de mulherzinha, comédia romântica, me fazem bem. Mas eu gosto também de ficção, eu gosto de séries, tanto romance quanto também ficção. Eu gosto também de filmes policiais, mas eu não gosto de terror, eu fico muito impressionada. Os melhores. Isso, terror. Eu sei que é um terror meio engraçado, meio exagerado, mas eu fico impressionada com as cenas fortes. Eu evito. Tanto é que eu não baixo cenas de acidente ou imagens de morte, porque eu fico com aquilo, eu fico impressionada, não me fazem bem. Eu não gosto. Mas nessa área de jornalismo tu já deve ter visto de tudo, né? Não tudo, é muita coisa. Não, assim, muita coisa. Mas tu já deve ter visto a questão de acidente, é inevitável. Quando a pessoa trabalha com jornalismo, sim. Morte, essas coisas, assim, a pessoa vê até sem querer. Eu trabalhei por 4 anos como editora de texto da TV Mirante. E foi justamente por causa da TV Mirante que eu vim parar aqui em Caxias, né? A TV Mirante era a sede em Timon, mudaram para Caxias e abriram Seleção. E eu não tinha experiência em TV. A única área do jornalismo que eu não tinha passado era a televisão.
porque eu não me achava, eu tinha vergonha de ir para o vídeo, eu senti um pouco de bloqueio, né? E aí acho que eu me exijo muito, que aí eu nunca fui por esse lado, né? Entendi. Trabalhei em outras áreas, com rádio, trabalhei em ONG, assessoria, e aí nunca tinha ido, né? E aí pronto. E na edição, essa história de primeira mão, de colocar logo o jornal era ao vivo daqui, a gente procurava dar sempre as notícias da região, ser dinâmico, ser inédito, né? E aí eu pegava esse material para editar na ilha de edição, né? Então eu estava nos grupos de WhatsApp. O bom é porque a Globo, ela tem essa linha editorial que a gente não mostra as cenas fortes, né? Que vão impactar alguém, que vão impactar uma família, né? Principalmente porque os jornais são no horário do café da manhã, do almoço, do jantar. Então, a linha editorial dela, ela sempre diz que as pessoas estão sentadas à mesa para assistir ao nosso programa, a nossa programação, e eles censuram, né? Eles suavizam. Então, tinha isso, mas toda vez que eu abria, para mim era sempre difícil, era muito ruim. Eu não gostava. Mas aí é aquela história que você coloca a profissão em primeiro lugar, faz parte, né? Você tinha que filtrar, mas você tinha que olhar. Qual é a tua parte preferida do jornalismo? A edição de texto. A edição de texto mesmo? Edição de texto, né? Então, o repórter chega da rua com material. O editor de texto é o que escreve a lauda do jornal, né? Então, o repórter chega com material, ele vai decupar as falas, ele vai colar as imagens com a fala, com o texto, com o texto do repórter, com a fala do entrevistado. É contar histórias, né? O repórter tem a visão dele, mas eu vou editar, eu vou lapidar aquilo. Muitas vezes ele pensou numa ideia, eu acho que fica muito melhor para impactar o telespectador, para agradar o telespectador, eu boto num outro formato. Eu vou construir a minha versão da história. E quando você vê aquela história contada no telejornal, é muito gratificante. Quando muita gente não observa, né? Os créditos que se sobem no fim do jornal. Para mim, toda vez eu dizia para a galera, né? Que a gente ficava colocando o jornal no ar, que o Boeing levantou voo a cada início do jornal e a cada fim do jornal, e agora a gente pousou. Era sempre uma experiência muito... Como se fosse a primeira vez, a sensação. Porque em TV é sempre como se fosse a primeira vez, um jornal ao vivo, ele é inédito, ele nunca é igual a nenhum outro, né? Embora você tenha um estilo de chamada, o mesmo formato de blocos, mas o assunto, o conteúdo é sempre único, é daquele dia. Tu trabalhou quanto tempo lá na Mirante? 4 anos. 4 anos. De lá, desde quando tu começou, para o que tu trabalha hoje, para o que tu vê o formato de jornal, tu acha que a internet forçou os jornais a mudarem realmente o seu formato e a forma de contar as histórias? Sim, enriqueceu mais, porque você tem um maior número de imagens, você pode trabalhar muita edição, você tem mais tecnologia envolvida, você tem mais dinamismo. E a interação com o público, porque você pensa, a galera está na internet, entendeu? Então, você tem um retorno muito imediato do que assistiu, como assistiu, do que foi lido, a repercussão é imediata. Então, eu acho que a internet, ela completou a TV. Entendi. Porque agora todo mundo quer dar de repórter, todo mundo quer passar informação. E é uma das partes chatas da internet, porque nem sempre passam a informação como realmente deveria ser, né? E por isso chove apurada. De fake news. Por isso, chove de fake news, chove de coisa aí. É assim, Caio, aí que vai a importância do profissional de comunicação, do jornalista, porque o jornalista não passa a informação de qualquer jeito. Ele vai procurar as fontes oficiais. Se foi um crime, ele vai ouvir a polícia militar, ele vai ouvir todos os envolvidos naquele fato. Ele vai atrás da família da vítima, ele vai atrás das testemunhas, mas ele vai contar a história baseada nas fontes, ele vai ouvir todos os lados. Ele vai apurar a informação. Se a pessoa que viu disse tal coisa, ele vai procurar com os outros
os outros personagens envolvidos e comparar as informações. A apuragem, a checagem, ela é fundamental. Todo mundo pode ser repórter, pode, com certeza. Você pega o seu celularzinho, ou você grava, ou você filma, porém, a confiabilidade, a confirmação daquela informação, pouco o profissional de jornalismo faz isso. Então, ele é fundamental. Sim. Eu tenho um sério problema, que foi de uma classe que eu já fiz parte, né? Que são dos blogueiros. Porque quando eu era blogueiro, o meu diferencial era o Caio coloca a opinião dele. O Caio coloca o que ele acha, não importa se vão zangar ou se no processo que for mostrar o tanto que eu tenho, eu boto uma pilha desse tamanho aqui. E o Caio, ele não se importa com o que vão falar. E realmente, eu não trabalhava para lado A nem B. Tanto que há pouco tempo eu vim assumir um lado político. Eu não tinha, o pessoal, Caio, tu ficava em cima do muro. Eu não via necessidade. E, assim, não tinha político que eu confiasse. Então, é muito mais interessante quando a gente está só descendo cacete em política. É muito bom. A parte ruim são os processos. Mas eu vi que começaram, desculpem o termo que eu vou utilizar, mas é prostituir a profissão. Ir atrás de político para cobrar, para falar bem e tal. Aí eu deixei de ser blogueiro porque eu achei, para mim, como eu era blogueiro político, que aquilo deixou de fazer sentido. Por isso, eu parei. Então, hoje em dia, eu tenho assim, um sério problema. Como blogueiro, o papel do blogueiro é a visão dele. Sim. É sempre um lado. Né? Você vai criticar, você vai comentar, você vai questionar baseado na tua visão. Mas muitas vezes você não vai entender os motivos daquela pessoa, porque ela fez aquilo naquela situação. Você muitas vezes não vai atrás das consequências daquela situação. Você não vai entender todo o universo, porque Sim. Você não precisa. É o seu blog, você fala o que você quer. Entendeu? Só que aí também você às vezes não pensa nas consequências daquelas suas palavras, que elas vão impactar pessoas, né? Assim, eu nunca ataquei alguém diretamente, tanto que eu nunca perdi um processo, porque o cara já chegou do juiz chegar e dizer, mas ele não citou seu nome. Não, mas seu. Ah, então você está assumindo esse crime aqui? Não, não. Aí eu ficava só rindo, mas nunca perdi um processo. Mas, tipo assim, era minha opinião. Eu nunca concordei em vender a minha opinião. Eu sempre achei que era errado. Ou era a minha opinião ou não era. Sabrina, a gente vai só para um rápido intervalo e voltamos já já. Tá. E você de casa, não sai daí que daqui a pouco tem mais Melhor da Noite. Se essa cadeira não quebrar bem aqui comigo, que eu acho que eu fiz foi engordar. Até já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do seu Melhor da Noite e só avisando aqui para vocês, se você quer fazer sua consulta de vista, quer trocar a armação do seu óculos, inclusive eu preciso trocar a armação do meu óculos, procure a Ótica Moura. Várias armações, vai desde o estilo mais clássico até o estilo mais despojado, óculos de sol, várias armações diferentes e, claro, a qualidade que a sua visão merece. Procure a Óticas Moura. Então, aqui conversando hoje com a Sabrina Souza. Sabrina, tu usa óculos, né? Uso. Tu tá sem óculos, né? Porque mas é fica assim, um eu não sou reflexo no míope. teu retorno para mim. Eu tenho astigmatismo, hipermetropia, né? Mas aí eu não gosto de usar quando tá à frente da câmera porque fica o reflexo. Fica o reflexo. Se eu não usar, eu fico cego. Ó, quando precisar fazer tua consulta de vista, viu? E trocar teu óculos, procure a Ótica Moura, viu? Inclusive, a garota propaganda é a Catarina. Ah, melhor ainda. Vá lá que meu amigo João Paulo é um excelente profissional. Mas sim, Catarina. Ô, Catarina não, Sabrina. Eu tô te confundindo aqui, tá? Sabrina, como foi a tua experiência, a primeira experiência na frente das câmeras? Como apresentando na frente das câmeras? Tu começou como repórter, como âncora, como foi? Foi na TV Guanaré, sabia? Foi? Olha. Foi assim, porque eu fiz testes na Mirante para ser repórter e aí não deu certo, né? Logo veio um outro repórter e aí não deu certo. Eu tinha que trabalhar muito a dicção. Eu tenho um sotaque que eu falo bem nasal, né? O tom é nasal. E aí, que eu trabalhei depois com a fono, quando foi para ser apresentadora da TV Guanaré, que me ajudou muito, respiração. Se eu tô nervosa, eu falo para dentro, não falo para fora, né? E aí, a voz
tem que trabalhar para não ficar muito menininha, porque às vezes é muito suave, fica um tom mais menininha, né? E nem tão nasal para não ficar... É todo um trabalho, né? Que isso eu fui depois atrás de um profissional que me ajudou muito. E ainda hoje eu continuo fazendo os exercícios, né? Mas assim, na TV Mirante eu me sentia muito inibida, porque eu via tanta gente boa, eu disse, minha gente, não vou dar conta desse negócio aí, não. Ainda bem que não deu certo, mas aí quando surgiu o convite, o Beto e o Augusto, né, me convidaram quando a Guanarela ia começar, né, estavam montando toda a equipe. Eu já fazia um programa de rádio, eu fazia um programa de rádio porque aí eu trabalho na assessoria de comunicação do SAI e faço parte da equipe de comunicação da prefeitura, né? Sim. A gente integra, porque é uma autarquia ligada ao município, né? E aí a gente fazia um programa de rádio, A Voz da Gente, foi na primeira gestão. E aí esse trabalho de voz já foi muito gostoso, né? E aí um programa que pegou e as pessoas gostavam, elogiavam, né? E aí quando eles começaram a montar a equipe da TV, me chamaram para apresentar um jornal. Não, eu fui logo dizer que não, né? Nada a ver. Como eu não tenho experiência, eu tenho vergonha das câmeras. E assim, o primeiro teste que eu fiz, eu me achei horrível. Não, você vê todos os defeitos do rosto, né? Você vê logo. E aí você vê que você não tem postura e você não sabe ler teleprompter. Eu já sabia, porque eu já tinha feito alguns trabalhos lá em Teresina, e isso aí para mim foi de boa, né? Não dei trabalho para isso, né? E aí, como eu já cortava, já editava o texto para Mirante, também já sabia como é que deveria ser o texto de TV, não tive dificuldades. Agora, me ver à frente das câmeras, sim. No início eu era muito travada. Os primeiros jornais, quando eu olho hoje, eu disse, meu Deus, que é isso? Faltava muita coisa, faltava postura, faltava dicção, faltava muita coisa. Só que acho que tudo na vida a gente tem que dizer sim e vai e correr atrás para fazer dar certo. Sim. Quando eu vi o último programa, o último jornal, né, que aí o jornal foram 8 meses de duração, porque aí a grade da programação mudou, e aí eu fui fazer parte do Pela Manhã, já era um outro horário. Então eu vi o quanto eu evoluí. Então, daquele travamento, daquela insegurança, da falta de postura, já era outra coisa, porque era o último jornal que eu passei 8 meses apresentando todas as noites, de 7 às 7h30. Então, era como um filho que eu gerei, né, e que eu via morrer, né, que ele teve um período, né. Então, eu me emocionei, entendeu, depois, quando terminou, falando com o pessoal... Mas na hora não, eu fiquei impressionada. Se fosse no início, eu tinha chorado o programa todo. Mas aí não, né? Então, eu evoluí, e isso é bom, entendeu? Você se reconhecer, você ir atrás de melhorar, de qualificar. Eu busquei os profissionais, eu tive que aprender a fazer maquiagem para a TV, né? Então, eu sempre me vi, mas aí todos os defeitos você vê, né? Então, eu aprendi a fazer, e aí eu fui atrás dos exercícios para a minha voz. E aí a alimentação também, até a alimentação, o lanche antes do jornal era uma coisa, né? Não podia se comer qualquer coisa, né? Então, tudo isso... Uma dor de barriga na hora do jornal seria horrível. Tudo isso eu via. Hã? Uma dor de barriga na hora do jornal seria horrível. Não dá certo. Ainda bem que só era meia hora, então não tinha esse risco. Mas já apresentei gripada, com sinusite, querendo espirrar, nariz escorrendo, no intervalo que eu ia com papelzinho. Sabe uma coisa que já aconteceu aqui no Melhor da Noite? Eu não lembro se a Catarina estava aqui na época. Eu já apresentei o Melhor da Noite vomitando feito um condenado. Gente. Tava no dia da Natasha. Pode ver que eu começo moreno, termino verde. O programa. Foram 3 blocos, eu tentei cancelar ela. Caio, eu estou toda maquiada, toda arrumada. Tu não é nem louco de cancelar. Eu, não, minha irmã, vem. E teve uma gravação aqui, um sábado, que eu fiz 3 entrevistas. Duram 1 hora cada uma. As 3 entrevistas eu era vomitando direto. E era só vomitando. Se fosse dor de barriga, eu estava morto. E eu terminei as 3 entrevistas. Eu vou até procurar, porque eu tô verdinho. Eu terminei ruim, que eu já terminei
meio tom, mas eu fiz. É horrível, gente, é horrível. Tu falou uma coisa interessante, E Catarina. a gente que tu pensa que está todo mundo percebendo, né? Aquilo que a gente está sentindo, a gente pensa que o telespectador está percebendo. Justamente os entrevistados aqui, cara, tu tá bem, eu tô não, mas continua. E tu falou uma coisa interessante, o TP, né, o teleprompter. Eu odeio do fundo do meu coração. Eu não sei trabalhar com TP. Eu não sei trabalhar com roteiro, porque não tem nada. É sério, falei desde o começo, o roteiro tá na minha cabeça, deixa que eu vou seguindo. A Catarina, né, ela tem umas ideias meio doidas, mas ela também não me fala. Porque, infelizmente, como tá por Skype, não tá dando pra gente interagir mais com o entrevistado. Mas do nada é que ela botava o entrevistado pra cantar, inventava uma dança, inventava umas coisas aqui. Torta na cara já inventou. Então, ainda bem que eu escapei dessa parte aí. Mas volta, vai ter Mas volta. Mas sabia, Caio, que o TP para mim sempre foi minha segurança. Entendeu? Tanto é que às vezes que o TP falhava na hora do jornal, algumas vezes eu fiquei perdida. Eu sempre perguntava para o Mano Santos, né, que me acompanhava, ele era o coordenador na época, e aí ele sempre me acompanhava, né? E aí ele dizia, olha, cabeça tal, a chamada da reportagem, né? Você tem que decora aí e fala ao vivo, porque o TP falhou. Eu ficava preocupada. Acontece. Ficava tensa, porque era minha segurança o TP. Dava para interpretar, dava para dar uma relaxada. Sabrina, você apresentou pela manhã, certo? Sim, por 3 meses. O Pela Manhã, ele é um formato diferente do jornal. Eu já vi alguns, eu não vou mentir, eu estou dormindo ainda de manhã cedo. Mas, me aprontaram uma vez, me fizeram vir para cá divulgar a nova temporada do Melhor da Noite. Eu tinha que estar aqui 6h30 da manhã. A Dani me fez vir. Detalhe, de ressaca. Vim aqui... Fiz, depois fala, não, vamos ter que adiar mais uma semana que teve um pequeno probleminha. Ou seja, nem foi pro ar. Eu fiquei com raiva. Não foi, porque era ao vivo, foi pro ar, mas ficou invalidada. Mas enfim, porque é um formato diferente. Eu acho que o Pela Manhã permite até que você possa opinar em algumas coisas. Você sentiu essa diferença? É muito mais espontâneo. Tanto é que eu aprendi, o pouco tempo que eu fiquei, eu aprendi muito com o Flávio Henrique, ele tem muita experiência. Sim. É muito espontâneo, é muito natural, ele é solto, né? Eu ficava presa ao TP, porque era a minha segurança, né? Então, foi uma outra experiência no Pela Manhã, porque era em pé. Então, eu já tinha que estar toda numa postura, arrumada dos pés à cabeça, né? E muito livre, porque tinha uns comentários. E de manhã eu sou lenta. Pela manhã, logo cedo, eu fico lenta, então eu tinha que chamar a reportagem, logo depois comentar, e às vezes tinha entrevista no estúdio, né? Então, tudo isso eu tive que aprender, me soltar, né? Porque eu era o Jornal da Noite, que eu apresentava na época, era o Jornal da Guanaré, segunda edição, que tinha segunda edição, era sentada atrás de uma bancada, né? Era muito confortável, muito travadinho. Mas também foi muito legal pela manhã, porque eu tive que me soltar. Tinha dias que eu também não queria comentar, tinha dias que eu estava mais cansada, e o Flávio me ajudava muito. Ele, isso você comenta, você faz assim, sabe? Ele me ajudava muito nisso. Tem uma grande diferença, e eu aprendi também, troquei muitas figurinhas sobre esporte, porque o bloco de esporte era eu que chamava. E aí eu fui aprender o esporte maranhense, né? Fui atrás, fui saber, e Sampaio, e o Moto, eu começava a torcer, né? E aí você vai conhecendo e vai assim, interagindo com o apresentador, que na época era o Mano Santos do Esporte. Então, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Porque essa liberdade que você tem de comentar, exemplo, eu acho que eu ficaria muito travado apresentando um jornal. Eu gosto de comentar, é muito interessante, é muito melhor. Você sentiu, é porque eu te perguntar, né? Tu sentiu essa diferença, né? Da opinião. Muito. Da opinião, ela é melhor, mas ela também exige muito, porque você vai ter que falar alguma coisa. Você tem que, porque nem todas as reportagens você consegue ver antes, né? Sim. E então, algumas coisas você vai ver ao vivo, notas, né? E aí você tem que ser muito sensato, você vai ver aquela reportagem, acompanhar, você tem que saber o que falar de forma clara, sem julgamentos, né? E de uma forma também correta, saber o que está falando, sabendo que tem alguém que vai ouvir aquilo, se é questão de um crime, assalto, quem foi preso, se vem mais, tem que saber
que aquela pessoa que foi presa, ela tem uma família que vai, sabe, ser impactada pelaquela informação. Então, o Flávio Henrique me ajudou muito nisso, porque ele é muito sensato. Ele faz isso de uma forma fascinante, entendeu? Ele é muito, muito bom nesses comentários dele, né? Entendi. Eles são bem precisos. Me Então, falaram aqui que assim, o jornalista, ele não é o mesmo jornalista se ele não apresenta um jornal que ele tem que dar a opinião dele. Sim, pois é. Você cresce muito como pessoa e como profissional. Justamente. Agora imagina aí, Catarina, apresentando um jornal. Que a gente tem o jornal Pangaré aqui, né, que está em hiato. A gente vai ver se volta a fazer. Mas imagina aí, Catarina e Sabrina, na hora que aparecesse uma notícia que eu não tivesse visto, oxente. Menino, eu ia ficar o tempo todinho assim. Bota logo o jornal maranhês. Tinha um mexendo pela manhã, a Catarina vai lembrar. Que aí a gente, que era o patrocinador do Pela Manhã, sim, Casa Moura, que aí tinha sempre a venda do bola de catitu. Acho que eu falei certo. Se eu estiver errada, a Catarina me corrige. Ela disse que tá certo. Toda vez que a gente ia ler, dava vontade de sorrir. O meu sonho era saber o que era bola de catitu, porque eu nunca tinha visto na vida, nunca tinha ouvido falar, e depois a gente viu a imagem, eu disse, gente, é isso. Mas na hora de ler o Mexão, eu sempre tinha vontade de sorrir. Eu tinha que me segurar. Que é uma bola de catitu? Eu não sei o que é, não. É alguma coisa para agricultura. Arame enrolado? A Catarina está dizendo aqui. Isso, pronto, é isso mesmo. Não, eu não servia para essas coisas não, porque na hora que aparecesse uma coisa, minha irmã do céu, eu ia virar meme, com certeza. Me falaram aqui que você apresentou o Jornal com Jardel, foi o Jornal com Jardel? Jornal da Gente? O programa de rádio. Porque esse programa de rádio, ele falava as notícias da gestão, né? Trazendo informações da gestão do Fábio, primeira gestão. E aí ele tinha, durante a semana, eu acho que na época era a Marcela e o Flávio, e eu e Jardel, a gente fazia o resumo da semana, que ele ia veiculado aos sábados, né? E a gente fez um especial no fim de ano, era justamente eu e Jardel. Eu ficava um pouco... eu ficava responsável por pegar todos os programas da semana e fazer o resumo da edição do sábado. Aqui, tu trabalhou na Rádio Guanaré, não? Não cheguei para a rádio. E hoje em dia, você está fazendo o quê? Você está na assessoria de comunicação da prefeitura e na Ascom do SAAI? Na Ascom do SAAI, eu dou suporte à Ascom da prefeitura. Sim. Que eu ia até dizer, porque quando eu tinha alguma reclamação, né, de falta de água, eu não ia, que eu não sabia. Depois que eu conheci que a assessoria de comunicação do SAAI é tranquila, pode avisar, pode perturbar a Sabrina que ela resolve. Então eu comecei a levar os problemas para a Sabrina, mas eu ficava com ódio. E a Sabrina sabe. Engraçado que uma vez, Sabrina, eu reclamei, isso aqui vai pro ar, eu reclamei de um probleminha que estava tendo perto da casa da minha namorada. E quando eu levanto de manhã, a rua interditada. Eu vou lá de manhã, a rua interditada. Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Não, um enjoado aí reclamou, a gente veio ver aqui. Eu só ri, porque o enjoado eu lembrei que era eu. Não, mas eu enchi o saco mesmo, porque eles tiveram um trabalho grande, mas fizeram. Mas acho que o negócio foi que o cara tem que furar o buraco de manhã cedo. Mas ele foi, ajeitou e melhorou, viu? Eu tiro o chapéu para a equipe operacional. Não, a equipe do SAAI é sensacional. Porque inclusive, a demanda é muito grande. Demais. Imagina, são muitos usuários, são várias situações, a rede é muito extensa, entendeu? E assim, a quantidade de vazamentos que aparecem, muitas vezes as pessoas não têm paciência de esperar a demanda, porque tem toda uma rotina de trabalho. E não avisam, né, Sabrina? Quem pede primeiro vai atendido primeiro, né? Então... E aí, toda vez que alguém reclama para mim, quando você reclamou, né? Então, era de ir logo com a equipe, de pedir, gente, olha, não priorize, porque toda a demanda é importante, mas olha, também a gente tem que pensar no impacto daquele, se é um vazamento, o impacto daquele vazamento, onde ele está localizado, se tem um tráfego de veículos muito grande, entendeu? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Então, assim, eu tiro o chapéu para essa equipe, porque trabalha 24 horas, sábado
domingo a domingo, entendeu? Domingo a As domingo. equipes de E Sabrina, tem as infelizmente equipes de nosso tempo plantões, encerrou. e realmente sai, funciona de domingo a domingo. Sabrina, infelizmente nosso tempo encerrou, mas antes deixa só o número, tem um número que a pessoa pode entrar em contato com o SAAI, né? 115. O É a 115, central né? de atendimento. Fica até esse recado para vocês de casa. Gente, o SAAI, ele não sabe onde está tendo vazamento, não. Ele não vai adivinhar, não. Então, viu um vazamento? 115, avise. Ou vá no Instagram, procure lá, que tem todos os contatos. É SAAI Caxias, né? SAAI Caxias, isso mesmo. SAAI Caxias. Vá lá, entre em contato que eles vão mandar uma equipe. Sabrina, muito obrigado, te desejo aí sucesso. E, mulher, te lança na internet também, faz um canal de vídeos, lança vídeo, tu fala super bem, tu tem que estar sempre na frente do vídeo. Ah, gente, Caio, foi um imenso prazer. Um abraço para você, para a Catarina e toda a equipe aí da TV Guanaré. Desculpa aí, acho que a gente tentou gravar faz um tempinho, né? Não, mas deu certo. Uma coisa. Mas um imenso prazer, viu? Adorei o nosso bate-papo, tá? Estou à disposição. Um beijo enorme para todos e saúde para todo mundo, né? Nesse momento é a coisa que eu mais desejo. Obrigado, se cuida e Tchau. até mais. E a você de casa, meu boa noite e até a próxima.